O presidente Bolsonaro assinou 2 medidas provisórias, adiando o pagamento da ciência, tecnologia e da cultura para 2023, liberando aí mais de 5 bilhões de reais em 2022. Igualzinho o valor do orçamento secreto que está bloqueado. Coincidência, Adriana Fernandes? Bom dia. Não é coincidência, Carol e Heisen. O governo ele está fazendo o jogo que o Congresso, que os líderes do Congresso, sobretudo o presidente da Câmara, Arthur Lira, quer para empenhar esses recursos o mais rápido possível e ainda esse ano, porque está em jogo, depois das eleições, uma grande negociação política em torno do orçamento do ano que vem, porque ele está indo para o Congresso hoje, no dia de hoje, mas como uma peça de ficção, como você falou, um instrumento de manobra de campanha, mas a realidade é que depois das eleições vão ter que botar tudo dentro do orçamento, e quem tiver o poder de costura e também a moeda de troca, que tem sido as emendas de relator, as emendas do chamado orçamento secreto, vai dominar essa negociação mesmo no ambiente já com o novo presidente da República. Então, vamos Eleito, deixando claro que o eleito. eleito. Deixando claro, então, que nesse momento, né, Adri, não tem os R$ 600 do Auxílio Brasil. Precisaria, por exemplo, de uma nova PEC, é isso, para incluir? Precisaria de uma nova proposta de emenda constitucional, porque a regra fiscal que ainda está em vigor é o teto de gastos, e esses R$ 600, esses R$ 200, não cabem no orçamento. Estão cabendo em 2023, estão cabendo agora, nesse segundo semestre, porque você vai lembrar, Heisen, que o governo conseguiu no Congresso a aprovação da PEC Kamikaze, que aprovou 41,2 bilhões de reais fora do teto de gastos, furando o teto de gastos, e também outras regras fiscais, como a lei de responsabilidade fiscal e também a lei eleitoral. Então, Adri, e aí como é que fica, enfim, o poder também do orçamento secreto para o ano que vem? Porque a ideia é uma blindagem, né, para que nada seja modificado pelo Executivo. Exatamente. O orçamento já vai com espaço para as emendas de relator. Houve na lei de diretrizes orçamentárias já aprovada, é uma lei que diz como que o orçamento tem que ser feito. Ela já determinava que ele tinha que sair do governo federal com essa destinação de recursos para as emendas de relator, que somam algo aí entre 18 e 19 bilhões de reais no ano que vem, só para as emendas de relator. Tem aí outras emendas individuais e de bancada, então cada vez mais o orçamento sendo capturado, né, por essas emendas. É claro que os parlamentares eles têm a função também de participar do orçamento, eles votam o orçamento, e tem o instrumento de maior participação deles são as emendas parlamentares, mas elas, infelizmente, há uma deturpação, uma distorção desse princípio, e o que acaba de servindo de moeda de troca para negociações de bastidores. E como deturpação, não entra como impossíveis de serem feitas em ano eleitoral. O que acontece é que, nesse ano, as emendas de relator elas também foram muito altas, e o governo teve que bloquear elas, porque o Congresso aumentou alguns gastos agora em julho, teve que bloquear muitas emendas de relator. Tinha também restrição eleitoral ao gasto a partir do segundo semestre, mas nada impede que elas sejam empenhadas, e é o que o Congresso quer, que emendas sejam empenhadas, que é o primeiro passo
do orçamento, Sinalização, é a né? garantia, né, de que aquela despesa será feita, um empenho da despesa. E essas negociações, elas estão aí acontecendo paralelamente à campanha eleitoral. O orçamento de 2023, que vai hoje ao Congresso, ele vai com uma mensagem do presidente, tudo indica, né, vai ser no final da tarde, vai com uma mensagem do presidente Jair Bolsonaro, se comprometendo com o Auxílio Brasil de R$ 600. Esse auxílio de R$ 600, vou lembrar, vale só até 31 de dezembro. Então, no dia 1º de dezembro, precisa ser, 1º de janeiro, desculpa, precisa ter alguma coisa aprovada para ele voltar de forma permanente a R$ 600. É esse o impasse, e é isso que está aí na disputa eleitoral, porque o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que é adversário de Bolsonaro, diz publicamente que Bolsonaro, se eleito, não iria manter os R$ 600. Então, tem essa briga. Ela se adicionou que, nessa semana do orçamento, a campanha do PT escolheu estrategicamente, essa semana, né, com anúncio nas redes sociais do partido, com uma promessa adicional de R$ 150 de benefício social para cada criança até 6 anos. Então, um custo também que pode girar em torno de 16 bilhões. A gente está vendo também uma campanha de quem dá mais. E isso é muito ruim, porque nenhum dos candidatos põe no papel direitinho como vai fazer esse dinheiro todo caber, e, sobretudo, trazer soluções que melhorem a situação, trazer propostas que melhorem a situação desses brasileiros que hoje precisam do auxílio, do benefício do governo, e isso é muito preocupante nesse momento, que essa discussão não acontece, não está acontecendo, são promessas cada vez maiores. Parece que toda semana vem mais promessa, imposto de renda de pessoa física. Eu vi no debate eleitoral uma das candidatas prometendo isenção do imposto de renda para professores. Quer dizer, vai se colocando um monte de promessas e pouca discussão de como melhorar a situação econômica e fazer caber tudo isso no orçamento, porque é certo, se não cabe, a gente vai ver lá na frente pressão por aumento de impostos, e é isso que o brasileiro não quer. O brasileiro não quer mais, não aceita mais aumento da carga tributária. Então, o detalhe é que o ministro Paulo Guedes tem dito que o dinheiro dos programas sociais pode vir das estatais também. Mas não é bem assim, não pode usar dessa forma, né, Adri? Não pode usar dessa forma, tem regras fiscais, mas mais do que isso, né, assim, é uma narrativa que vai sendo construída, porque o discurso que Bolsonaro abarcou do Paulo Guedes é que as estatais têm lucro e elas estão dando lucro, e com esse lucro que elas repassam dividendos, isso vai reforçar o caixa da União, caixa do governo, e também o dinheiro das privatizações. O problema é que a gente está vendo que a gente tem uma regra de gastos, um limite, um teto para as despesas. Isso daí é o lado das receitas, e esse teto ele já está ali no topo, já chegou ali no seu limite, e a briga está sendo para quanto que vai se gastar mais, porque a arrecadação, a gente está vendo que ela tem sido favorável desde o ano passado, favorável, tem que estar crescendo, e o mundo político, o que ele não está aceitando, já que a arrecadação está crescendo, vamos então gastar. Só que aí tem esse pequeno probleminha, que é o teto de gastos, e todo mundo quer agora mudar o teto, e tudo isso traz incerteza fiscal para os investidores, para a economia no ano que vem.